Olá pessoal, no vídeo de hoje aqui do nosso canal Conversando com o Dinho Martins, eu recebo o empresário e também presidente do CDL Aracruz, instituição que está atravessando um momento de crise em razão da pandemia do Covid-19. Jânio Pedroni, empresário, presidente do CDL, mais conhecido como Jânio do Oriundi. É claro que antes de começarmos a nossa entrevista, eu peço para você deixar o seu like, para você se inscrever em nosso canal, compartilhar com os amigos e ativar o sininho de notificação para você ficar informado quando a gente lançar vídeos novos. Tudo bem? Tamo combinado? Então se inscreva no canal, porque já vai começar a nossa entrevista de hoje. Nosso convidado, Jânio do Oriundi. Seja bem-vindo. Olá, Dinho. Obrigado pela oportunidade de estar aqui trocando um pouco da nossa ansiedade com o processo da pandemia que estamos vivenciando em Aracruz. Jânio, você é o presidente de uma das mais importantes instituições nesse momento, o CDL. Tem aí essa possibilidade de lidar com inúmeros setores aqui da nossa sociedade. Qual é a real situação do comércio de Aracruz hoje, depois de todo esse furacão aí? Dinho, é muita expectativa, porque alguns comércios não fecharam. Alguns, depois de um período fechado, voltaram a abrir. E outros agora foram contemplados, né, com a data de ontem, fazer a abertura. Mas a abertura, ela não significa a solução dos problemas, né? Você tem que... A gente tem um delay, né? A gente está procurando equilibrar a questão de segurança na saúde com segurança econômica. Não é fácil, por quê? Porque você, quando ouve especialista na área de saúde, você realmente não sai de casa. Só que ficar em casa e quebrar a economia, quebrar as prefeituras, quebrar os estados, porque a despesa das empresas são grande e a despesa do setor público é muito grande. Então essa roda gigante não quebra um só, quebra todos, né? Então eu acho que a forma que está se colocando escalonadamente presidente, governador e prefeito, eles estão falando na mesma linguagem, mas com um processo político, gerando uma diversidade de entendimento, confundindo a cabeça das pessoas. A liberação, ela tem que ser uniforme, ela tem que ser ponderada, ela tem que ter níveis de segurança. Só que o setor público é lento. Não é o prefeito ou o governador que é lento, o sistema é lento. Burocrático, o sistema tem que ouvir o Ministério Público, tem que ouvir a Justiça, tem que ouvir as opiniões de alguns especialistas, né? O prefeito aqui tem o time da saúde dele, tem médico, infectologista, tem um processo. O governador tem um time maior ainda. O presidente nem se fala, né? A quantidade de informação que se tem. Então você tem informações a nível ministerial e a nível mundial, né? O Itamaraty está lá para poder colher todas essas informações de fato o que está acontecendo em cada país do mundo e a sua realidade. Uns falam que nós temos a questão do clima, outros falam que agora vai piorar, que vai chegar o inverno. Então, aí as pessoas ficam muito ansiosas. Então, o que a gente tem procurado, com muito diálogo aqui em Aracruz, tentar equacionar essa segurança de saúde e segurança econômica. A abertura do comércio, ela parte para um processo de experiência. Ontem foi uma quarta-feira, depois de 4 dias de banco fechado. Lotéricas, tá uma loucura esse troço aí ontem, né? Eu já passei na rua hoje, já foi muito menor, pela data. A tendência amanhã também não ser tanta gente. Normalmente os supermercados, a sexta-feira e o sábado aumentam o movimento, porque domingo fecha, então tem um efeito de programação. Mas a expectativa do comércio em geral, que o CDL, a grande maioria, são lojistas, né? Vestuário, calçado, roupa, eletrodoméstico. E a venda é muito a prazo. O processo de fechamento não permitiu você receber e nem vender. Isso gerou uma ansiedade. A gente tenho a agradecer muito aí a diretoria do CDL, todos trabalhando reuniões diárias e dividindo tarefas. Eu não posso fazer essa reunião, não posso fazer essa reunião, você participa e a gente vai trocando ideias todos os dias. Estamos trocando ideias com os outros CDLs do Espírito Santo todo, mais aqui do Norte, que representa um pouco nós, né?
Linhares, Colatina, Nova Venécia, São Mateus, a gente se fala todo dia. Por quê? Porque em cima de uma experiência, de um processo, você vai criando alternativa que vai aprendendo. Então, esse impacto de nós termos fechado financeiramente, ele foi traumático. Uns questionam que nós fechamos muito antes, e agora seria o momento de fechar, e nós estamos abertos. Né? Então, a gente não quer conduzir nenhuma situação que põe em risco a questão da saúde. O prefeito decretou, a partir de segunda-feira, dia 27, todo cidadão tem que ter a máscara para entrar, sair na rua. Transitar. Não pode entrar na loja, não vai poder entrar no banco, não vai poder entrar na lotérica, lugar nenhum. Ele, para transitar, tem que ter a máscara. Pelas normas, aí eu não sei, o processo de pandemia, você tem assim, caso fortuito, caso de força maior, pandemia. Algumas leis, elas acabam sendo suspensas, porque é o processo de sobrevivência. Claro, prioridade à vida. Prioridade à vida. Mas se a gente não tem renda para ter comida em casa, não tem vida. Isso me traz uma pergunta, Jânio. O presidente Bolsonaro tem sido enfático em dizer que a consequência de uma economia fracassada ou em ruínas pode ser pior do que o vírus. É mais ou menos por aí? Você acredita nisso? Que o desemprego, a fome ou coisa do tipo pode ser bem pior do que as consequências do corona? Acredito que as palavras dele têm muito fundamento. Ele tem muita informação para dar essas informações, que tem que liberar e tal. Só que a forma de falar... Mas ele fala a verdade, mas ele fala de forma diferente. De uma forma então precisa muito, dosar isso, né? Abrupta. Aí vem a guerra política com os governadores que estão sofrendo esse impacto. Então a gente fica assim, e a imprensa gerando informações distorcidas do processo. É lamentável. Você assiste a Globo, o mesmo assunto, uma reportagem. Aí você muda para a Band, é o mesmo assunto falando outra coisa diferente. Quando não no mesmo canal, de manhã de um jeito e de tarde de outro, né? Tem acontecido isso também. Sabe o que acontece? O cidadão que está lá não instruído, não acompanhando, né? Sem muito tipo de informação, ele acaba ficando muito confuso. Acaba tumultuando. E a gente precisa, assim, muito fake news, muita informação, muito terror nos WhatsApps. A gente conseguiu aqui no grupo dos comerciantes, através de solicitação, não só minha, de outros colegas, que as pessoas parem de mostrar ou de replicar áudios que levam ódio, levam drama, levam consequências, porque você acaba alimentando uma situação que não tem fim. Isso diminuiu bastante. E fora os fake news, né? Nego pega troço que aconteceu há 4, 5 anos atrás e traz para a pandemia. E não é. Esse vídeo é falso. O tempo todo. Então, acaba gerando um outro trabalho que é ficar desmentindo aí boatos vem a responsabilidade. Eu tive oportunidade aqui em 2 rádios de falar aqui em Aracruz. Fiz uma conferência também com a televisão. E a importância da informação correta é o que nós precisamos. Esse é o nosso papel do verdadeiro comunicador, do verdadeiro apresentador, do rádio. Os meios de comunicação precisam, sim, levar a informação correta, sem esse monte de fake news que a gente... Sem o sensacionalismo, né, Jânio? Nós estamos vivendo, né? O WhatsApp, ele virou uma realidade de todos nós, né? E a pessoa monta qualquer coisa, né? Até na reportagem lá oficial, eles mudam o nome embaixo, manda como se fosse assim um negócio real. Se a pessoa não tiver muita atenção, acaba passando despercebido. Jânio, dentro da questão CDL, vem aí o Dia das Mães. De acordo com comerciantes nas quais eu tenho conversado, é o Natal do comércio, né? O Dia das Mães é o Natal do comércio. É o segundo Natal, né? Como é que tá isso aí? Que o CDL pretende agir? Vai haver, porque há em Brasília algum debate no intuito de transferir o Dia das Mães, uns querem para julho, outros para agosto. Como é que é isso aí, hein? É porque o Dia das Mães é uma data realmente muito especial para o comércio, é o segundo Natal, né? Para alguns segmentos, o Dia das Mães vende mais que o Natal. Mas na grande maioria o Natal ele é mais importante porque você tem o 13º que faz a alavancagem. Se tivesse 13º, talvez no Dia das Mães, o Dia das Mães seria o maior pareado com o Natal. Então é difícil de você não fazer essa comparação.
Mas a própria CDL na campanha Natal, nossa campanha Dia das Mães e de Namorado, que nós tiramos ela do ar, suspendemos a promoção. Desde quando começou a pandemia, não justificava manter a promoção. Há uma expectativa, ontem a gente fez reunião, que podemos ter que o comércio voltar a fechar antes do Dia das Mães. Voltar a fechar? Se o número de infectados crescer, a gente sobe na tabela, tem que haver esse equilíbrio. Então é importante essa fala de... Não é uma decisão do CDL, não é uma decisão uniforme da prefeitura. A prefeitura toma uma decisão. Não, a gente tem conversado. É dosar o equilíbrio. Não adianta estar aberto sem cliente e o nível de saúde subindo e a gente estrangulando o nosso sistema de saúde. Esses números têm que ser acompanhados diariamente. Você viu, antes de a gente começar a gravação, eu ligando aqui para colher informações se tinha alguma coisa nova de manhã para cá. Sim. Por quê? Porque todos os dias há 2 diretores que estão alinhados nessa reunião diária com a prefeitura. Eu também estava nela, mas eu estava com mais um monte de reunião. A gente separou 2 diretores, né? O Luiz e o Baby, que estão fazendo muito bem o papel deles, porque isso desgasta também, né? Claro, claro. Tem que colher informações dos comerciantes, passar para a mesa de negociação e discutir. Então, essa conta de equilíbrio é importante, porque Aracruz com 8, agora foi para 10, mas ainda é um número ponderado. Temos aí, infelizmente, pessoas em hospitais da UTI aqui de Aracruz, que gera muita ansiedade, que essas pessoas retornem para suas casas, que se recuperem, porque isso vai dando mais confiança, mais estabilidade, mais tranquilidade para o comércio voltar a vender. As lojas que já estavam abertas no período, de semana passada para cá já acalmou. Já perderam. A perda de venda, ela é significativa. Tem um número, Jânio, um impacto estimado assim do que se perdeu aí nesse um mês, basicamente, que o comércio ficou fechado? Dá para se falar numa estimativa? As lojas ficaram fechadas, perdeu tudo. Mas venderam por delivery, o nego entregou em casa, fez isso, mas a média, essa venda representou 10, 15, 20% em alguns casos, né? É muito baixo, porque os custos fixos ficam. Então nós tivemos aí bastante demissão, bastante suspensão de contrato, que esses números não foram ainda calculados e mensurados. O comércio podendo abrir agora, você suspende os contratos que estavam suspensos, você retorna as pessoas a trabalharem. Muitas lojas voltaram com um percentual menor de funcionários. Tem um sistema de rodízio, ainda não é uma operação plena, né? Porque o horário, no meu caso lá no shopping, as lojas todas têm 2 turmas. Como está trabalhando com horário só, uma turma está em casa. Então não está gerando. E o funcionário do comércio lojista, né, calçado, roupa, eletrodoméstico, eles sempre trabalham na visão do processo de comissão. E se eles não vendem, também não tem comissão. Então muitos tiveram salários achatados, né? Muitos salários caiu até mais da metade. Há relatos de gente aí que chegou a 40% aí do salário para manter o emprego, para conseguir ficar no emprego, né? Então, dentro desse conceito, preocupa a parte empresarial, preocupa também a parte dos trabalhadores, né? Todo mundo cedendo um pouquinho, né, Jânio? Tem que ceder. Essa é a palavra certa, gente. Você acredita, considerando que o comércio fique aberto, continue aberto, mesmo que em regime especial, você acredita que a gente deva retomar um processo em quanto tempo aí que a gente possa falar assim, acho que agora a coisa começa a voltar ao normal? Jim, a gente tem lido bastante, recebido muito material de economistas renomados, tanto aqui como de fora, e é muito difícil fazer uma previsão. É muito difícil. Por quê? É natural que as coisas vão acontecer. Descobriu a vacina. Opa, é um cenário. Né? Os ingleses estão testando aí, 2 semanas, uma resposta para a vacina. Vai ter vacina para todo mundo? Produção, transporte, mandar avião buscar. Isso vai rodar uma situação. Mas vamos dizer que daqui 2 meses a gente tem a vacina disponível.
Parece que é setembro, vai ter alguma coisa. Então já você tem assim, vamos no melhor, ser otimista, mês de agosto, que a vacina esteja disponível, que a gente tenha um nicho de óbitos baixo, aí a gente consegue pensar melhor o segundo semestre. Entendeu? Então vai ter um processo. Não tem vacina, o número de óbitos vai ser muito grande, esse cenário fica muito ruim para o ano 2020. Muitas grandes lojas já falam que 2020 esquece. Parece-me que é um consenso de que 2019 não acabou, né? Aquele dito popular de que 2019, até o nome da doença traz o 19 para esticar um pouquinho, né? Covid-19. O pessoal brincou essa semana, tem que distrair um pouco, né? Que Roberto Carlos fez uma live domingo. E como não teve o 2019, o show de encerramento do Roberto Carlos, o ano não tinha acabado, que agora fez a live, então o ano acabou. Exatamente. Então nós vamos começar 2020. Então a ideia é essa, de que o segundo semestre volte a ser um pouco mais produtivo, porque o primeiro parece que já é favas contadas, já foi mesmo perdido do ponto de vista econômico. Vamos falar de Aracruz. Ano passado nós tivemos o encerramento da plataforma, e esse ano, dia 15 de março, chegou a outra plataforma para Jurong. Então gera mais empregabilidade, gera mais motivação. Essa motivação de ter emprego e trabalho gera consequências de venda. A Suzano, no ano passado, diminuiu bastante a produção. A fábrica A ficou o ano todo parado. Eles retomaram a fábrica A agora. Vão aumentar o nicho de produção para 2020. Então a expectativa para o comércio... A Imetame pegou muito serviço, junto com a Estel e as parceiras, de fábricas em São Paulo, Mato Grosso, que gera a economia de Aracruz. Então 2020 era de muita expectativa por todos nós, de ser muito melhor que 2019. E Aracruz é uma cidade que tem um potencial de reflexo direto, né, com relação à economia mundial, por se tratar aí dessa questão de portos, né, as grandes empresas maiores, inclusive da América Latina, como Suzano aí. Então os efeitos da economia mundial e toda que essa pandemia causa, acaba que a gente sente primeiro, até às vezes, tanto quando é para ser positivo, quando é para ser negativo também, né? São momentos, né? Todo mundo querendo papel toalha, todo mundo querendo descartável, todo mundo querendo... Então, aparentemente, parece que a Suzano aí precisa estar produzindo muito, exportando muito. Isso ajuda muito a economia. Mas a expectativa para 2020 em Aracruz era muito bom. Então, se o cenário for bom, de termos menos óbito, chegar a vacina e as pessoas têm mais confiança, nós esperamos que a gente consegue dar uma recuperada boa para 2020. O comércio vive à base de confiança, né, Jânio? Se sem confiança, fica complicado, né? Crédito e confiança. Crédito e confiança. Se a pessoa tem confiança, mas não tem crédito, ele vai comprar, não consegue, o cartão dele está bloqueado, a financeira não arruma o dinheiro. Mas são situações que vai tomando pancada. A gente brigou muito para acabar com o feriado 3 de abril, para não fechar 4 feriados no mês de abril. Acabou ficando 34 dias fechado. Então tem coisas que você briga, roda, faz, aí você vem uma situação dessa e você concorda em ficar fechado, mantendo a segurança e saúde. Mas o Brasil é muito feriado, né? Essa semana nós tivemos 2 feriados. Há uma contestação aí por parte de empresários. Nas 2 rádios que eu tive agora, falei, não concordo com o feriado, criado mais um feriado, o governador foi muito infeliz, os deputados foram muito irresponsáveis, né, em criar mais um feriado no mês de abril, que já tem 3. Isso é típico do Brasil, né? Isso é populismo, isso é populismo, falta de responsabilidade. Eu sou católico, mas cada cidade tem o seu feriado. Já desde quando eu nasci já existe isso, toda cidade tem um feriado lá da igreja, que é uma coisa tão natural. Aí vai criar um feriado estadual? Então fica redundante, uma irresponsabilidade. Muito bem, Jânio, para a gente terminar aqui, eu gostaria então que você fizesse uma mensagem aí diretamente para o nosso internauta que vai assistir esse vídeo depois aí, uma mensagem, um recado aí do nosso comércio, porque também é uma mensagem aí de prestigiar o comércio local, né, nesse momento. Queria que você ficasse à vontade de se dirigisse diretamente aí para o pessoal. Jim, a pandemia veio nos ensinar alguma coisa, né? Toda a vida é um aprendizado. Então muitas lojas que nunca ouviram falar na venda do delivery, correram atrás, estão se virando. Eu acredito que elas vão continuar com essa venda de delivery para frente. Muitos lojistas correram atrás de renegociar com seus fornecedores,
E aí descobre quem que é o fornecedor parceiro, quem não é, que uns aceitam, outros não aceitam. E também a mudança de hábito, né? A gente tem uma mudança de hábito de procedimentos que às vezes precisa tomar uma pancada. E tomando a pancada. O que mais aflige é que não sabemos quando termina a pandemia. Isso gera uma expectativa muito grande. Mas eu falo que quando os comerciantes estão unidos, nada consegue derrubar. O que tem que haver é a questão do equilíbrio. E muitos comerciantes que têm nos reportado, têm ligado, têm agradecido, têm questionado, e a gente tem colocado pela diretoria do CDL que nós estamos trabalhando nesse ponto de equilíbrio entre a saúde e o equilíbrio financeiro. E nós vamos sim, com muita unidade, conseguir romper e vencer esses desafios. E temos que orar muito pelos administradores públicos, né? O prefeito aqui, os secretários, o governador, o nosso presidente, porque para dar discernimento, dar diálogo a eles, dar conhecimento, dar ponderação, para que possa compreender esse equilíbrio e a gente possa sobreviver sem grandes danos para o fim dessa pandemia. Muito bem, muito obrigado. Jânio Pedroni, mais conhecido como Jânio Doriundi, presidente do CDL, comerciante, empresário, aqui na cidade de Veracruz, aqui no nosso Conversando com o Dinho Martins. Obrigado, Jânio, e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Cedinho. Vamos em frente. Valeu. Para terminarmos o nosso vídeo de hoje, lembre-se de se inscrever aqui em nosso canal, ativar o sininho de notificações e aí você compartilha com seus amigos, avisa do nosso canal, porque sempre teremos novidades com convidados de diversas áreas da nossa sociedade. Conversando com o Dinho Martins.